são coisas muito difíceis de serem feitas, você tem que ter toda uma progressão, e isso tudo vai contar para prevenção de lesão também. Entendeu? E é curioso que antigamente era muito empírico, né, cara? Eu lembro daquele Chris Luffer, que era um fisiculturista, o homem era roxo, cara. Ele veio aqui com o Vitor, a gente encontrava ele no Bibi, o nego falava, cara, a pele do cara é roxa, né? Porque às vezes ficam sobressaltadas, e todo mundo falando, porra, Vitor, preparação física é uma coisa, para luta é uma coisa. Exatamente. Para você virar marombeiro é outra. Deu no que deu, perdeu pro Randy Couture exatamente porque o cara fez ele virar um fisiculturista e não um atleta de luta, né, cara? E esse lastro que ele ganhou para isso aí foi prejudicial para ele até anos depois, porque ele teve que fazer todo, de certa forma, um destreinamento. Eu estava conversando com um preparador físico brasileiro da última Olimpíada, da equipe do judô, que a gente da penúltima Olimpíada, na verdade, que a gente teve 1 ano de atraso por causa da pandemia, e ele falou, Ítalo, o mais difícil foi a gente fazer o destreino, porque os atletas estavam num pico de treino que não podia simplesmente cortar. A gente teve que fazer um destreino para poder puxar lá na frente depois. Então, isso é muito importante. Ali o pessoal da Fight Nerds, né, que é o Pablo, a galera ali, tem bastante atleta ali, a gente tem uma relação muito boa. Todo mundo já sabe o protocolo. Lutou, 1 semana off. Tô inteiro, 1 semana off. A luta caiu, 1 semana off. Porque às vezes o camp é mais desgastante do que a luta. A luta em si, às vezes, é mais desgastante. O camp, às vezes, é mais desgastante do que a luta. Exato, cara. E dá uma agonia quando eu vejo esses caras exatamente acompanhando tanto tempo o trabalho de vocês, de vendo o atleta se lesionar, e entendendo que a vida útil do atleta está diretamente ligada a fazer maluquices ou respeitar o seu corpo, né? Eu fico agoniado quando eu vejo, cara, atletas que estão se achando guerreiros por pegar uma luta em cima da outra, quando na verdade tudo bem, às vezes é importante para você ganhar uma moral, mas, cara, a partir do momento que você ganhou uma moral, para de fazer maluquice. Por exemplo, agora o Moicano, né? Que é um cara que, porra, eu gosto pra caramba e é um guerreiro e, obviamente, tem um filho para criar e é o momento dele. Mas, cara, o cara precisa entender assim, eu ganhei essa moral, agora eu preciso de 6 meses para cuidar do meu corpo. Né? Como até o próprio Poatan agora mesmo, ele fez 3 que deram uma moral para ele com o UFC, que agora ele pode se dar o luxo de parar e falar, cara, aí, eu preciso eu tenho 37 anos, para lutar até 42, eu preciso agora dar uma zerada na máquina, né? E a gente tem o coisa também da Fight Nerds, que lutou lesionado. Então, são vários casos, né, cara? É o Jean, o Moicano é absurdo, cara. Ele estava cogitando lutar com aquela clavícula solta, entendeu? O Dana teve que chegar e falar, nem pensar mesmo. Você pega um cara duríssimo, cara, que caixa grossa demais, o Durinho. O Durinho, ele fez uma sequência de lutas no UFC, e aí foi o Shimaev, ele falou que o Tyson se machucou durante a luta, não foi isso? Foi no Belal Muhammad que ele se machucou. Foi no Belal, exatamente, então. Só que ele veio de uma sequência de luta muito forte, ele lutou em pouco tempo. E às vezes aquela lesão ali pode ter sido decorrente dos campos anteriores. Entendeu? O músculo já foi estressando, a musculatura já foi estressando, e aí se chegou no ápice que não aguenta. Assim, conceitos que mudaram, Ítalo, você que viveu muitas fases, né? Conceitos lá de trás da educação física, quando você começou, que hoje em dia caíram por terra. Você tem, na verdade, eu não digo nem conceitos que caíram por terra, eu farei o contrário. Conceitos que se firmaram e mostraram que algumas coisas que eram culturas caíram por terra. Como, por exemplo, a parte de aeróbica, de corrida. Porque eu corro para melhorar meu gás. Não é bem assim, entendeu? O aeróbico é uma coisa, a corrida é outra coisa. A corrida é um exercício. O aeróbico é um sistema energético. Você consegue... Eu nunca botei atleta para correr para ganhar condicionamento físico, entendeu? Você consegue transformar o treino em um treino aeróbico. O que determina a intensidade do treino é o descanso, é a forma que você organiza tempo de ação com o descanso, é a parte de aquecimento, é o objetivo do aquecimento. No jiu-jitsu tem muito essa cultura. Tem que cansar no aquecimento, você treinar o jiu-jitsu cansado, você vai aprender. Não, já existem artigos que mostram que
quanto mais cansado você tiver, menos a parte técnica você vai usar, e para você decorar o movimento errado, basta um pouco de repetições, e aí você faz aquilo errado, você vai decorar ele errado. Existem estudos sobre isso. A parte de alongamento, ele tem que ser tem que ser trabalhado com muito cuidado. Antes da luta, talvez não seja válido, porque ele pode diminuir até 30% o potencial de ativação muscular. Ele, sim, falando basicamente, ele pode relaxar uma musculatura, vai ter que fazer força em seguida. Então é difícil você trabalhar com alongamento. Alongamento não é aquecimento. Você fazer um alongamento de aquecimento, você tem que ter um profissional que saiba trabalhar bem com isso, para realmente fazer que seja um aquecimento. Então, na verdade, são conceitos que sempre existiram, que estão cada vez mais claros, e as pessoas realmente estão começando a entender isso. Eu já trabalho há 15 anos com preparação física. Eu falava muita coisa lá atrás, você vai dizer, cara, você está errado, você está falando, e hoje em dia as pessoas falam que eu falava 15 anos atrás. Eu dei um exemplo, até botei no Instagram um tempo atrás, sobre abdominais que girassem o corpo. Eu dei o exemplo do judô, dos movimentos do CO8, você é maluco, o abdominal não pode trabalhar com giro, você força a coluna.